como não temos aula de como ler na escola, nós temos que aprender isso ao longo da vida de leitor. Então nunca é demais refletir sobre algumas questões importantes. Então hoje a gente vai falar sobre algumas delas, disfarçadas de tag, é claro. Nesse livrinho aqui, que é o Como um Romance, do Daniel Peyrac, ele compartilha um pouco da experiência dele como leitor e professor de literatura na França, levantando alguns pontos bem importantes e alguns dilemas aí e questões que a gente enfrenta no dia a dia. Esse pequeno livrinho aqui, ó, bem pequeno mesmo, ele é dividido em 4 partes, mas é infinitamente recomendado. Eu resolvi transformar essa quarta parte, também chamada de Direitos do Leitor, numa tag, para quem sabe assim a gente absorver um pouco melhor e também amplificar e divulgar para todo mundo todas essas mensagens e reflexões contidas nesses 10 direitos. E quem sabe assim acabar com algumas desculpas que surgem a todo momento na vida, não é mesmo? Eu não encontrei uma tag dessa, nesse formato, sobre isso em lugar nenhum, mas se você por acaso já se deparou com alguma, conhece, deixa o link aqui para eu poder linkar e tudo mais, ok? Então vamos lá. 1. O direito de não ler. Se não quiser, não leia. Sendo uma lista de direitos, o primeiro deve ser o direito de não segui-la, mas ler é infinitamente melhor, garanto. Um livro que você não quer ler nem que te paguem. Eu pensei um pouco sobre isso e eu cheguei à conclusão de que é o Minha Luta do Hitler. É um livro que, assim, ele pode ter seu valor histórico, até cultural talvez, mas eu não quero ter essa experiência. Muito obrigada. 2. O direito de pular páginas. Se o que te impede de ler um livro são as estratégias militares ou as descrições longas, pula! Leia mesmo que só para acompanhar a história de amor dos personagens ou alguma outra parte que você ache mais interessante. Um livro que você leu, só o que interessava. Eu só li o que interessava de Joey Golin, que eu inclusive terminei recentemente. Mas tem umas partes aqui que elas são um pouco estendidas demais. Logo no começo do livro a gente tem aqui 25, 27 páginas, nem me lembro ao certo mais, de uma menina sendo perseguida. Ela tá correndo e tem um cara atrás dela. Pra que tudo isso? Não precisa. Mas isso acontece de novo em alguns momentos do livro, não por 20 e tantas páginas, mas pelo mais que o necessário. Então acho que, né, pulei mesmo, não me arrependo, pularia de novo. 3. O direito de não terminar um livro. Ninguém se obriga a terminar o Brócolis, pelo menos não deveria. E se julgar que é algo que vale a pena tentar de novo no futuro, ótimo. Um livro que você tentou algumas vezes antes de conseguir ler inteiro. Um livro que eu tentei algumas mesmo, umas 3 eu acho. Eu sempre li o primeiro capítulo, o segundo e dormia e falei, ai que livro chato, não vou ler isso. Sim, O Hobbit. Demorou muito pra eu conseguir emplacar essa leitura e a hora que foi tão incrível. Acho que só prova que todo livro tem 1 hora na vida da gente e quando eu tentei antes não era a hora. Então eu começava a ler, caía no sono, dormia, eu achava o Tolkien chato. E aí quando eu li, de verdade, li ele inteiro, eu falei, nossa, o que eu tava pensando naquela época? O que eu tinha na cabeça? Isso é incrível! E aí tudo mudou. 4. O direito de reler. Porque reler é como voltar pra casa, ou entrar numa máquina do tempo e voltar pra quando você leu pela primeira vez. Ou reler pra agora não pular as estratégias militares e as descrições longas, mas reler pela repetição e a alegria do reencontro. Um livro que você salvaria no fim do mundo para reler pela eternidade. Preciso dizer mais alguma coisa? Porque ele é grande o suficiente, longo o suficiente e bom o suficiente pra mudar cada vez que eu lesse. Na verdade seriam 2 livros, mas acho que não, né? Um só porque tá numa caixinha. Eu ia agarrar esse bloquinho aqui que parece um tijolinho, enfiar embaixo do braço e sair correndo para salvar minha vida. E releria com toda certeza e muito prazer Os Miseráveis até o fim da vida. 5. O direito de ler qualquer coisa. Panfleto de pizzaria, YA, chiquilite, fantasia, mistério, tirinhas no jornal, bula de remédio, outdoor ou o que for. O livro mais improvável que você já leu e gostou. E que algumas pessoas duvidariam que você leu esse livro. Eu consegui pensar mais recente que isso aconteceu, porque antigo eu acho que eu nem lembro mais. Foi Anexos, da Rainbow Rowell. Porque ele é meio romancinho, né? E as pessoas acham que eu não gosto. Eu gosto muito pra filme. E esse livro pra mim foi um filme. É muito engraçado. Mas ele é super rapidinho, gostosinho de ler. Virei uma noite lendo. E foi divertido. Gostei muito. 6. O direito ao polvarismo. Doença textualmente transmissível. Você se identifica com todos os personagens. Tem ação, aventura e você vive aquela história e é ótimo. Melhor livro de todos os tempos. Até que com o tempo ele deixa de ser. Um livro que parecia ótimo, mas com o tempo você pensou e ele deixou de ser. Infelizmente isso acontece mais do que eu gostaria. Um deles que aconteceu foi Jogador Número 1. Com o tempo, o livro foi meio que se desconstruindo na minha mente, sabe? Fui assistindo outras pessoas que falaram sobre o livro, conversei com outras e ele foi caindo no conceito
até que ele voltou a ser só um livro. O hype da leitura passou. Acontece. Fazer o quê? 7. O direito de ler em qualquer lugar. Na rua, na chuva, na fazenda, festas de aniversário, casamento e batizados. Lugar mais estranho ou improvável que você já leu um livro. Eu não sou uma pessoa muito social, então eu acho que foi no aniversário de 18 anos da minha prima que ela fez numa casa noturna, sabe? Tipo, boate. E tinha um lugar separado, tinha um lugar com mesas. E aí a pista você passava numa porta giratória e era fechada. Então o sol não vinha. E aí eu não tive dúvidas. Eu fui ler. Porque, né? Tinha que esperar amanhecer pra ir embora. Acontece. Fazer o quê? 8. O direito de ler uma frase aqui e outra ali. Porque uma incursão despretensiosa pode render boas ideias. Um livro que te alimenta em pequenas doses. O Segredo das Coisas Perdidas, que é um livro que de vez em quando eu olho pra ele, ele olha pra mim. Eu abro ele e leio um pouquinho, bem pouquinho mesmo. Mas que eu tô precisando reler muito em breve. Eu acho que isso vai acontecer ainda esse ano, quem sabe. Mas é sempre uma alegria qualquer frase que eu acabe pegando por aí. 9. O direito de ler em voz alta. Para tornar o texto vivo e trazê-lo para fora das páginas. Só tenta não trazer nenhum personagem junto, por favor. É desagradável. Um livro que você precisou ler em voz alta. Bom, na verdade isso acontece comigo com praticamente todos os livros de teoria, história, crítica literária, enfim. Porque é engraçado, mas quando eu começo a ler em voz alta, eu meio que finjo que não sou eu que tô lendo e que eu tô assistindo um professor falando. E isso pra mim facilita muito, mas muito mesmo. Eu sinto falta um pouco disso da faculdade, de ficar lá sentada numa carteirinha, uma pessoa falando um monte de coisa, assim, ó, despejando conhecimento. Então com esses livros mais teóricos, eu acabo usando desse recurso pra tentar absorver o máximo possível. Também ajuda na concentração, né? Convenhamos. É meio loucura também, eu sei. 10. O direito de calar. Um livro que te deixou sem palavras. Porque era muito bom ou porque era muito ruim. Um que continua até hoje, Casa de Papel. Eu juro que eu já tentei escrever uma resenha pra fazer um vídeo dele 1 milhão de vezes. Eu não consigo. Eu não tenho essa capacidade. Eu já li, eu já reli. Eu já fiz 1 milhão de anotações no pobre livro, mas alguma coisa me impede. Eu não sei o que é. Enfim, os direitos também existem pra gente nunca esquecer que leitura é uma coisa livre de amarras, obrigações ou compromissos. A gente faz a leitura aquilo que a gente quiser. O mais importante, sem prestar contas a ninguém. Mas eu já deixo avisado que é mais legal quando você compartilha essas leituras. Se você ainda tá na escola e já tá aí sofrendo porque você tem que ler as leituras do ano, lê logo, passa por isso, de repente você até gosta, não sofre tanto. Depois você vai ter a liberdade de escolher entre os 129 milhões de livros já escritos no mundo. Boa sorte com isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu não vou taguear ninguém, fica à vontade se alguém, né, quiser fazer a tag, faça, deve, inclusive. Só deixa o link aqui embaixo pra eu assistir também, porque eu sou curiosa, vocês sabem. Então se você gostou do vídeo, não esquece de dar joinhas, vários. E eu vou deixar aqui embaixo o link pro livro do Penac. Quem tiver interesse pode comprar através dele, que também ajuda aqui a produzir mais vídeos como esse. E é isso, ok? Ok, tchau!